Abram suas Bíblias, por favor, em Atos capítulo 10, onde leremos a Escritura, a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Atos capítulo 10, a partir do verso 1, leremos a palavra do Senhor, nesse sentimento de que precisamos completar a missão. Nesse tempo de campanha de missões mundiais, convidamos os irmãos a refletirmos sobre a nossa responsabilidade missionária, sobre a necessidade que temos de completar essa missão e o que essa obra requer de cada um de nós. Diz a palavra do Senhor, Atos 10, a partir do verso 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. E, estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que tem a dizer. Então Pedro, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles, e também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bendita palavra, a qual temos em nossas mãos. E pedimos, Deus, dá-nos, ó Deus, corações sensíveis à Tua palavra nesta manhã. Dá-nos, ó Deus, entendimento desta bendita palavra e ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la, Senhor, em nossa vida diária. Ajuda-nos a compreender aquilo que precisamos fazer
para completar a missão. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos. Amém e amém. Meus amados, em Atos capítulo 1, nós encontramos Jesus se despedindo dos seus discípulos. Se você for ao início do capítulo 1 de Atos, o início ali daquele livro tão precioso para nós, escrito por Lucas, o evangelista, naquele momento de despedida, no verso 8 do capítulo 1, você vai encontrar Jesus dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra de Jesus certamente foi muito importante, porque mostrou que o propósito de Jesus ao pregar o seu evangelho era compartilhar, portanto, a mensagem de salvação a todos os povos da terra, não apenas ao povo judeu. Muito pelo contrário, se você for lá no Antigo Testamento, você vai observar que a intenção de Deus em tirar Abraão lá de Ur dos Caldeus e fazer dele uma nação, era simplesmente fazer de Abraão uma nação sacerdotal, uma nação que proclamasse a salvação a todos os povos, uma nação que fosse uma referência de relacionamento com Deus para todos os povos da terra. Conduzir, portanto, através desta nação até a chegada do Messias, para que o Messias, então, fosse instrumento também de salvação para todos os povos, mas Deus não queria simplesmente salvar o povo judeu. Não havia essa intenção da parte de Deus, havia a intenção de fazer do povo judeu um instrumento para compartilhar essa salvação com todos os povos da terra. Quando Jesus veio, pregou o Evangelho, primeiramente, aqueles que estavam perdidos na casa de Israel, como ele mesmo disse, certamente alcançou o seu povo, né, com a mensagem de salvação, de arrependimento, de fé, a mensagem de volta para Deus, de realmente uma experiência proporcionando a todos que se encontravam com ele uma experiência extraordinária. Mas o objetivo de Jesus não era que o Evangelho ficasse restrito aos judeus, que a mensagem de salvação fosse pregada apenas aos judeus que estivessem até mesmo espalhados pelo mundo, mas deveriam também atingir os outros povos, os gentios, as gentes de outras nações. Isso certamente era algo que precisava ser trabalhado pelo Espírito Santo na mente, no coração dos discípulos de Jesus. Eles precisavam compreender que o Evangelho era para todos. Aliás, Dr. Brodus Haley, no seu livro Introdução para o Novo Testamento, e nas aulas que tivemos com ele no seminário, ele dizia justamente que um dos objetivos de Atos, do livro de Atos, foi justamente Lucas tentando explicar o quanto o Evangelho precisava ser compartilhado com todo mundo e não ficar apenas restrito aos judeus. O Evangelho deveria ser proclamado em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se ficasse restrito a Jerusalém e a Judéia, a missão não seria completada. Se ficasse restrito à Judéia e a Samaria, a missão não seria completada. Era necessário que os povos que estavam distribuídos até os confins da terra fossem alcançados com a mensagem de salvação, com a mensagem de vida eterna, de esperança, de perdão da parte de Deus. Então Deus toma essa providência e fala diretamente com aquele que nós poderíamos dizer que seria o líder do colégio apostólico, Pedro. Justamente Pedro recebe uma visão extraordinária
Algo extraordinário acontece com ele, a partir também de Cornélio, que era um gentio, que era uma pessoa que não pertencia ao povo judeu. E esse homem, então, tem uma experiência com Deus, manda chamar Pedro. Pedro também tem uma experiência com Deus, vai até a sua casa. Todos que estão na sua casa se convertem. Se você observar a leitura do texto até o final do capítulo 10, você vai observar que todos ali têm uma experiência com Deus extraordinária. E a igreja entende, a partir dessa situação, que o evangelho deve ser pregado também aos gentios. Para completar a missão, nós precisamos, à luz da experiência de Pedro, de alguns elementos cruciais. Precisamos ter compromisso com a oração. O verso 9, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, ou acessada no seu celular, diz o texto que no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta de meio-dia, a fim de fazer o quê, irmãos? Não foi a fim de se alimentar, né? Mas foi a fim de orar. A fim de orar. Pedro foi um homem de oração, e Pedro teve uma visão num momento de oração. Quando dobramos os nossos joelhos, meus irmãos, é que enxergamos o que Deus quer nos mostrar. Quando dobramos os nossos joelhos, quando nos retiramos para o nosso quarto, Jesus disse: e tu, quando orardes, entra no teu quarto e ora a teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o Senhor nos encoraja a ter uma vida de oração consistente. Deus queria mostrar algo muito importante ao apóstolo Pedro e fez isso no seu momento de oração. Mas muitas vezes nossos momentos de oração se restringem aos momentos de refeição, quando lembramos. Me lembro, já faz alguns anos, não estava aqui em Recife ainda, mas fui visitar uma família e chegamos então, e eles nos serviram o almoço. E estavam bem animados lá para começar a comer e tal, né? E eu quieto. Eu quieto e os meus quietos, né? E como eles não falaram nada, eu falei: será que a gente pode orar antes de comer? E aí eles falaram: pastor, desculpe, a gente esqueceu. Há muitos que se esquecem até de agradecer a Deus uma refeição, mas há muitos também que restringem o seu momento de oração a uma refeição, a um momento de refeição. Até porque, sentado junto à mesa, você não tem ali a oportunidade de fazer o seu momento com Deus, de oração, devocional. Aquilo ali não é para isso, é só para agradecer a refeição. O seu momento com Deus você precisa fazer no seu quarto, ou que seja na sua sala. Você precisa ter um momento sozinho com Deus, ou acompanhado do seu cônjuge, gastando tempo com Deus em oração. Somente quando dobramos nossos joelhos é que os nossos olhos se abrem para tudo que Deus quer nos revelar. Somente por meio da oração conseguimos sintonizar ou conectar o nosso coração ao coração de Deus. E se nós não fizermos isso, meus amados, nós vamos viver em função de nós mesmos, da nossa própria vontade, em função do nosso próprio querer. De outra forma, corremos o risco de fazer as coisas até interessantes, mas não exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Não exatamente aquilo que Deus deseja que nós façamos. Hernandes Dias Lopes diz que a sabedoria do homem vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus vem da revelação. E é justamente nos momentos de oração que Deus revela a nós os seus planos, seus propósitos e o seu modo de agir. Não apenas o seu plano, o seu propósito, mas especialmente o seu modo de agir. A forma pela qual Ele quer que as coisas aconteçam. Essa é a expectativa de Deus para nós.
Essa é a expectativa de Deus, entendermos o que está no coração de Deus. Se a sabedoria de Deus vem por meio da revelação, concluímos que essa revelação vem por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, um relacionamento que é construído por meio da oração. Por isso dobramos os nossos joelhos e buscamos a Deus. Por isso devemos buscar a Deus em oração. A palavra de Deus nos diz, um texto clássico que muitos dos irmãos talvez tenham de cor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pedro estava com a sua consciência tranquila, achando que estava tudo bem, estava tudo sendo aprovado por Deus. E quando ele orou, buscou a presença de Deus, ele entendeu que os demais povos da terra precisavam também ouvir o Evangelho. E ele entendeu isso através de uma revelação no momento de oração. No momento de oração. Deus espera que nós venhamos a orar muito mais do que temos que orar. Por isso, Samuel Chadwick disse que a grande preocupação, ou a única preocupação do nosso adversário é manter os santos, manter os crentes longe da oração. É fazer com que tenham uma vida bem agitada, bem corrida, e assim se esqueçam de buscar a Deus em oração, se esqueçam de investir no seu relacionamento com Deus. Ele diz que a única preocupação, então, é afastar os crentes da oração. Ele nada teme os estudos sem oração, trabalho, não teme o nosso trabalho nem a nossa religiosidade sem oração. Ele zomba da nossa sabedoria, mas estremece quando oramos. É interessante que os discípulos nunca pediram a Jesus que os ensinasse a pregar, mas eles pediram: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. O que acontece quando a igreja ora? Você pode abrir sua Bíblia em Atos 4, se você está aí em Atos capítulo 10, ou talvez no capítulo 1. Em Atos 4, você vai ver os resultados da oração na vida da igreja. O que acontece quando nós oramos. O contexto de Atos 4 é muito interessante, porque é o contexto da primeira prisão dos discípulos. A primeira prisão dos discípulos após Jesus ter voltado para o Pai. É a primeira vez que os discípulos são presos por causa da pregação do Evangelho. E justamente tentando identificar essa época em que a Missão Portas Abertas desenvolve, celebra, realiza todos os anos o domingo da igreja perseguida, para mover os crentes de todo o mundo em oração em favor dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Então Pedro e João foram presos por causa da pregação do Evangelho, mas foram soltos. E o verso 23 nos diz o que eles fizeram após serem soltos. Atos 4, verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e oraram e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor,
olha para as suas ameaças, para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Agora, a partir do verso 31, vejamos os resultados desta oração, o que aconteceu a partir desta oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Deus fez coisas extraordinárias porque o povo orou. Deus fez coisas extraordinárias porque uma igreja se levantou para orar. Que coisas extraordinárias foram essas? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a ser dirigidos, governados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não havia mais espaço em seus corações para coisa alguma que não fosse o próprio Deus. Passaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Os membros da igreja se uniram, todos se uniram. Os necessitados foram assistidos. Os apóstolos passaram a dar testemunho com grande poder, e havia abundante graça, uma graça preciosa da parte de Deus repousava sobre todos eles. Tudo isso simplesmente como efeito da oração. Tudo isso simplesmente como resultado da oração de uma igreja. Precisamos orar. Precisamos orar. É por meio da oração que os nossos olhos se abrem para ver o que Deus tem a nos mostrar. É por meio da oração que os nossos olhos se abrem para ver qual é o propósito de Deus. Se precisamos orar para completar a missão, precisamos ter uma visão para completar a missão. Vejamos o texto, o verso 10, volte comigo a Atos capítulo 10, agora no verso 10. Diz o texto que, estando com fome, Pedro quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E então viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. Até aqui. Pedro teve uma visão e isso mudou profundamente o jeito de ser da igreja. Naquele momento, seus olhos se abriram para ver algo que Deus queria lhe mostrar, algo que Deus estava vendo, mas Pedro não conseguia ver. Certo autor disse que o futuro da igreja dependia da aceitação dos gentios na comunidade cristã. A despeito do fato de que havia muitos gentios na região litorânea, onde Pedro estava exercendo o seu ministério, naquela região de Jope, ele havia estado interessado tão somente em alcançar os judeus, em conseguir convertidos entre a população judaica daquela região. Agora, chegara a hora quando a igreja precisava romper através da maior de todas as suas barreiras. O evangelho precisava ser proclamado aos gentios, sem dar-lhe nenhuma atenção aos tabus, sem dar-se nenhuma atenção aos tabus judaicos que restringiam a sua liberdade. Foi nesse contexto que Deus usou Cornélio, um centurião romano, para chamar Pedro até a sua casa. Um centurião era equivalente a um oficial carregado de 100 homens, encarregado de 100 soldados. Cerca da hora nona, cerca de 3 horas da tarde, ele teve uma visão em que viu um anjo de Deus vindo até ele. Se você observar na Bíblia, na sua leitura diária, marque todas as coisas que aconteceram nesse horário, por volta desse horário, das 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde, no templo de Jerusalém. E justamente nesse horário, Cornélio teve uma visão de um anjo. Presumimos que
ele não podia ir a Jerusalém para participar das orações na hora prevista para o sacrifício da tarde, mas ele fazia a sua oração de forma particular dentro da sua casa. E na visão o anjo chamou o centurião e Cornélio queria saber a razão pela qual aquele anjo lhe aparecera, e ficou sabendo que as suas orações haviam sido ouvidas por Deus. De acordo com a visão, Cornélio tomou a providência de enviar então mensageiros ao encontro de Pedro. Deus, o autor dessa história, já estava preparando tudo, inclusive o coração de Pedro. E pouco antes da chegada dos mensageiros de Cornélio à casa onde Pedro estava hospedado, Deus preparou o coração de Pedro para que recebesse aqueles homens. De outra forma, Pedro não os receberia, de outra forma Pedro não os acompanharia, de outra forma ele nem sequer entraria na casa de Cornélio. Tanto que mais adiante, quando você vê o texto, você observa Pedro dizendo: olha, vocês sabem que eu não poderia estar aqui. Vocês sabem que eu não teria a menor chance de estar aqui na casa de vocês. Mas digam-me o que aconteceu, que eu posso ser útil a vocês. Enquanto orava, Pedro teve a visão e Deus lhe falou. Deus falou ao seu coração. Da mesma forma, Deus quer falar ao nosso coração hoje. Da mesma forma, nós precisamos de uma visão. Havia uma barreira, uma venda nos olhos de Pedro, que o impedia de ver o que Deus estava fazendo, o que Deus queria fazer. A falta de visão nos conduz por caminhos contrários à vontade de Deus, e por isso precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para que a nossa visão esteja afinada com a dele. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a olhar o mundo e o ser humano que Ele colocou no mundo com os seus olhos. Só assim conseguiremos enxergar que o ser humano continua perdido como sempre esteve, que Deus quer nos usar para transformar essa realidade do mundo, que Ele quer fazer de nós, como discípulos, famílias e igreja, uma bênção para este mundo que precisa tanto de Deus. Que Deus nos dê visão, que os nossos olhos se abram, que as barreiras sejam derrubadas e completemos a missão. Mas há uma outra atitude que precisamos ter se queremos completar a missão. Não apenas orar, não apenas ter visão, mas precisamos simplesmente obedecer. Fazer o que Jesus nos mandou fazer. Diz o texto, voltem comigo a Atos capítulo 10, por favor, verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe perguntou, lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Aquele lençol que descia do céu tinha imagens de répteis, quadrúpedes, animais cerimonialmente considerados imundos para um judeu comer. E ele então ouve uma voz dizendo: mate e coma desses animais. Ele disse: não, Senhor, não, isso aí é demais para mim. Isso é demais para mim, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E a mesma voz lhe diz: não considere imundo, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Certamente Pedro não queria ouvir uma ordem dessa da parte de Deus. Mas a sua resposta foi uma resposta muito interessante. Ele disse: não, Senhor. Não, eu não tenho condições de fazer isso. A palavra de Deus para Pedro representava quebrar um costume antigo, uma regra que ele tinha há muito tempo consigo. Afinal de contas, ele sempre fez daquele jeito, e por que teria que fazer de um outro jeito daquele momento em diante? Para completar a missão e alcançar os gentios, seria necessário quebrar um padrão estabelecido,
quebrar um paradigma, que significa modelo, padrão que estabelecemos, por meio do qual nós fazemos sempre as mesmas coisas. O dicionário nos ensina, na gramática, que paradigma, de acordo com a gramática, significa conjunto de formas, aplicado à gramática, melhor dizendo, significa um conjunto de formas vocabulares que servem de modelo para um sistema de flexão ou de derivação. Um modelo que nós utilizamos na declinação, na conjugação, na concordância nominal, verbal, verbo nominal e assim por diante. Padrões que são estabelecidos em qualquer língua e que nós precisamos utilizá-la da melhor maneira possível. Isso significa um padrão. Deus estava dizendo a Pedro, esse padrão precisa ser quebrado. O Evangelho não é só para os judeus. O Evangelho é para os gentios, é para Cornélio e para todos que estão lá na sua casa. É para todas as pessoas que estiverem ao alcance da nossa influência. Se ouvimos a voz de Deus, precisamos obedecer. De nada adianta ouvirmos a voz de Deus sem obedecer. Um exemplo clássico nós temos em Jonas. Ele ouviu a voz de Deus, mas não quis obedecer. Não quis obedecer. Deus espera a obediência de cada um de nós. Deus espera a obediência de cada um de nós. No verso 23 diz que Pedro, de fato, decidiu obedecer, mesmo não entendendo muito bem, mesmo não compreendendo muito bem o que estava acontecendo, mesmo não compreendendo muito bem o que Deus estava querendo fazer na sua vida, através da sua vida, ele decidiu obedecer. E foi até a casa de Cornélio, e Deus fez algo extraordinário ali. Inicialmente ele disse, não, Senhor. O que vamos dizer ao Senhor hoje? Qual será a nossa resposta ao Senhor hoje? Será que teríamos coragem de dizer não ao Senhor Jesus? Ao Senhor que nos salvou? Ao Senhor que foi até aquela cruz e levou sobre si os nossos pecados e garantiu a nossa salvação, garantiu a vida eterna para conosco? Será que teríamos coragem de dizer não? Ou será que estamos dispostos a dizer sim, Senhor? Eu estou aqui à tua disposição, eu estou aqui para fazer aquilo que tu queres fazer em mim, através de mim. Você teria coragem de dizer não ao Senhor que o salvou, que quer usar a sua vida para completar essa missão? A evangelização dos povos gentios foi uma consequência da oração, da visão e da obediência de um homem. E por causa disso, nós fomos alcançados por essa mensagem de salvação. Todos nós que estamos aqui, pelo menos a grande maioria talvez, não tem conhecimento de nenhum judeu convertido em nossa igreja. Todos nós somos gentios. Todos nós somos gentios. Ok, temos um ali, graças a Deus. Mas todos nós outros somos gentios. E graças a Deus, a igreja entendeu isso e proclamou a mensagem. Você vai ver o apóstolo Paulo sendo designado por Deus, especialmente para o trabalho junto aos gentios. Graças a Deus, um dia nós fomos alcançados por esta salvação e precisamos hoje ser instrumentos nas mãos de Deus para levar essa mensagem a tantos outros que precisam conhecer o amor do Pai. Hoje vamos completar a missão da mesma forma, com oração, com visão e com obediência. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém? Queria convidar os irmãos para cantarmos. Dá-nos tua visão, Senhor. Olhos que possam ver. Almas perdidas sem teu amor, sem fé,